eu ia sair ali por trás e ia entrar por aqui, porque me disfarçaram. O presbítero Valdemir disse que era um pregador de fora. Na verdade, eu vim muito de fora, mas muito de fora mesmo, de longe. E saiu no boletim José, sou eu, é o nome do meu pai. Então, vim com o nome do meu pai hoje aqui também. E eu não podia deixar, queridos, de já introduzir a nossa meditação de hoje, cantando um hino. Eu fiquei a semana inteira cantarolando esse hino lá em casa. Deixa eu desarrumar aqui a mesa do Adriano. O Adriano trouxe aqui um acervo musical imenso E hoje eu cantei para os meus vizinhos lá no nosso pequeno condomínio de 5 casas. Acho que o vizinho estava lá dentro, ele estava ouvindo eu cantar bem alto. Mas eles também têm o Evangelho no coração e deve ter feito bem a eles. Vamos ouvir lá um pouquinho também. Então, eu queria introduzir esse momento com esse hino antigão, que Gessé tem a letra ali, para vocês acompanharem. Eu vou cantar aqui, quase que falando mesmo, no fundo da minha alma, o meu testemunho e o seu testemunho também, é o nosso testemunho. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar este pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo tão grande amor, que levou
Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos eu abri, e agora me alegro em sua luz. Todos nós. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Pela fé logo abri os meus olhos e vi, e agora me alegro em sua luz. Amém, meu Deus. Todos nós que já tivemos esse encontro maravilhoso com o Senhor da Luz, sentimos a mesma alegria de poder cantar uma poesia como essa. É maravilhoso, muito maravilhoso. Queridos, queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Quero dar graças a Deus pelo ministério dos homens de oração, os homens de palavra da nossa igreja. Ministério fabuloso que Deus instituiu nessa casa de oração. Dá graças a Deus pela vida do presbítero Valdemir, em cujo coração Deus colocou esse desejo profundo, e ele vem tocando esse ministério, ladeado por irmãos valorosos, vários irmãos queridos, e dar parabéns a ele por esse trabalho, agradecer como um dos pastores dessa igreja, pela bênção dos braços fortes desses homens que sustentam os braços dos pastores, a liderança dessa igreja, juntamente com as mães de oração, que na terça-feira passada completaram também aqui mais um ano de aniversário de orações intermitentes constantes. Foi uma reunião lindíssima também, na terça-feira, foi um culto maravilhoso, um dia inteiro de oração, concluindo com um culto que se estendeu até às 10 horas da noite, com uma palavra maravilhosa da doutora Gláucia, psicóloga, e uma mulher que tem desenvolvido um ministério tão bonito de oração e de apoio a pastores, a ministérios pastorais também. Então, foi realmente uma semana maravilhosa, que culmina com esse dia de hoje, a celebração dos 16 anos dos homens de palavra, homens da nossa igreja. Turma do barulho, turma boa. É maravilhoso nós podermos celebrar ao nosso Deus amado. Queridos, normalmente eu anuncio esse texto como carta de Jeremias ao povo de Deus, naquela ocasião, ao povo de Deus que estava no degredo, no desterro, estavam em Babilônia, sob a opressão de Nabucodonosor, que tinha entrado em Jerusalém, destruído tudo e levado para o cativeiro um grande número de irmãos, líderes, anciãos do povo de Deus,
e nós vamos olhar aqui essa carta, onde ele fala sobre os motivos amplamente anunciados pelos profetas, que poderia acontecer, e aconteceu, sem que eles tivessem abertos os seus olhos para verificarem tudo aquilo que Deus estava anunciando, e os seus ouvidos para ouvirem aquilo que Deus lhes estava falando. E esse livro maravilhoso, que é o livro de Deus, continua sendo atualíssimo para nós também. E as lições que a gente pode hoje aqui tirar, aprender, poucas, simples, porém tão necessárias, vão nos ajudar a viver de uma maneira mais intensa, na alegria de podermos obedecer à vontade boa, agradável e perfeita do nosso Deus. Então, carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, capítulo 29. Eu vou ler aqui uma boa parte dessa carta, e vocês, por favor, irmãos, nos acompanhem. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, o rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, esse é o teor da carta: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aqui, irmãos, quero chamar a atenção de vocês. No relato anterior, aqui logo no verso 1, está escrito que Jeremias mandou essa carta, e aqui está dito o seguinte: a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Aqui no verso 4, o profeta coloca na sua carta aquilo que realmente o povo de Deus precisa saber. Quem olha de fora a situação, diz assim: Nabucodonosor deportou, entrou aqui, destruiu tudo e deportou todo esse povo para o cativeiro da Babilônia. Jeremias, o profeta de Deus, que tem a revelação de Deus, que vê com os olhos de Deus, escreve ao povo dizendo: a todos os exilados, verso 4, palavra de Deus, que eu, Deus o Senhor, eu deportei. O Senhor deportou de Jerusalém para a Babilônia. Então, o Senhor continua falando àquele povo: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Multiplicai-vos, cresçam e não se diminuam. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Falam aquilo que vocês querem ouvir. Cantam ou leem na mesma cartilha de vocês. O pastor que havia ficado em Jerusalém, o profeta Jeremias, sofrendo as consequências geradas pela desobediência, pelo descaso
para com os conselhos de Deus, para com a observação da sua palavra, ele escreve: há profetas no meio de vocês, que têm dado profecias que o Senhor não mandou. Então, ele diz aqui, 9, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, é o Senhor que está falando, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei, diz o Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E ele explica como são os seus pensamentos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, que estava lá em Jerusalém, e o povo que habita aqui em Jerusalém. Jeremias estava de lá escrevendo, vossos irmãos que não saíram, que não foram para a Babilônia, aí onde vocês estão recebendo esta carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 17, eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Falo-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Razão, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Até aqui, irmãos queridos, para nós ficarmos com essa observação do Espírito de Deus, a Igreja Betânia, a nós hoje, no dia do culto de aniversário dos homens de palavra da nossa igreja. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo tempos que têm assustado o coração de todas as nações. A terra toda está abalada. Lembramos do que o nosso Salvador amado disse enquanto esteve aqui, está no registro da palavra de Deus. Rumores de guerra, nação se levantando contra nação, rei contra rei, falando dos sinais dos fins dos tempos. Nós estamos entrando no momento em que é preciso que nós voltemos a falar sobre isso, a chamar a atenção do povo de Deus a respeito disto. A fazermos uma leitura da nossa vida
a luz que se derrama sobre nós da palavra de Deus. Às vezes a gente olha para a Bíblia e pensa que a Bíblia é um manual de regras para a busca da felicidade do homem. Pensamos que a razão da Bíblia é o homem, que esse livro foi escrito por causa do homem. A razão da Bíblia é Deus. A Bíblia foi escrita por causa do Senhor. A Bíblia fala do Senhor. A Bíblia revela a glória do Senhor. A Bíblia fala da grandeza do Senhor. A Bíblia exalta a verdade que sai dos lábios do Senhor. A Bíblia nos ensina a olhar para Deus, a ouvirmos a voz de Deus e a seguirmos os caminhos da vida e da verdade que sai dos lábios de Deus. Nós temos caixinha de promessa, nós temos leitura sobre temas variados que nos ensinam a ler a Bíblia para os momentos de angústia, que nos ensina a ler a Bíblia para os momentos de alegria, para os momentos, enfim, há um roteiro imenso de assuntos dentro da Bíblia que nós escolhemos, e isso não está errado, não estou falando contra isso, mas isso pode nos desviar os olhos do foco, do ponto principal. Nós devemos nos aproximar da Bíblia, assim como devemos nos aproximar sempre do Senhor e buscar a sua vontade por causa do Senhor, por causa do que Ele é, por causa do que Ele nos fala, por causa do que Ele quer. Quando o texto aqui no verso 11 diz, eu é que sei, se nós ficarmos só com esta cláusula e focarmos o nosso coração nesta afirmação dos lábios do Senhor registrado pelo profeta, eu é que sei, Deus de fato é quem sabe, meus irmãos. Ele sabe todas as coisas, seus pensamentos, seus planos, tudo o que Ele fez, Ele é quem sabe, Ele sabe de tudo sobre nós, sabe o que está dentro de nós, assim como sabe de todo o lixo que está dentro da Baía de Guanabara. Deus sabe de tudo o que está acontecendo em todos os lugares do universo, que um dia Ele criou, quando disse, eu vou criar um universo. Como? Dizendo, universo, e o universo se tornou universo. A luz, haja luz, e houve luz. Um dia Deus disse, eu vou criar um garoto chamado Valdemir. Se alguém, porventura, lhe perguntou, como? Ele disse, Valdemir, e o Valdemir é Valdemir. Eu vou criar Josué, eu vou criar Conceição, vou criar Maria. Ele sabe, pode e faz todas as coisas com perfeição. Sabe, irmãos queridos, essa não é uma afirmação de retórica, nem palavrório de enfeite, para coisa nenhuma, é a verdade. Deus sabe e Ele faz. Deus não faz todas as coisas apenas porque Ele pode, Ele faz todas as coisas porque Ele é Deus perfeito, sábio, verdadeiro, que faz tudo com perfeição. Esse desarranjo que nós estamos vivendo nos nossos dias, que Paulo descreve lá em 2 Timóteo, sobre o caráter, a personalidade, o tipo de homens que habitariam o mundo, comporiam a sociedade, que é a nossa sociedade, homens egoístas, maus, violentos, desafeiçoados, mentirosos, que não amam a verdade, que não gostam de Deus, ou de nada que fale de Deus, que detestam esse símbolo, até mesmo quando frequentam reuniões como esta, que não querem ouvir falar sobre temas que a Bíblia não abandonou, nem fez caducar, inferno, pecado, coisas abomináveis, que hoje em dia têm sido retiradas sorrateiramente do que se prega, do que se fala, do que se deve pensar. Nada disso esclerosou, nada disso está fora de moda no vocabulário de Deus, e também não pode sair do nosso coração. O Evangelho de Cristo nos fala desse Deus maravilhoso, que sabe o que está acontecendo, que sabe
melhor do que os jornais, quantos migrantes entraram na Europa, que sabe exatamente o que está acontecendo, que viu aquele garotinho que foi achado na praia sendo afogado, que sabe quantos hoje estão tentando sair e chegar, sabe de tudo, e sabe das coisas que estão acontecendo no recôndito do seu lar, na sua casa, as conversas de hoje, de ontem, seus pensamentos, as nossas ações escondidas, aquilo que nós fazemos e pensamos que ninguém sabe, ninguém viu, como as autoridades que compõem o nosso Congresso, o governo do nosso país, que fizeram muitas coisas escondidas, pensando que ninguém nunca saberia de nada disso. O pecado engana, o pecado obtura a inteligência dos que pensam que são tão inteligentes, porque no seu engano acham que Deus é meramente um símbolo de religião e de religiões, e que Deus não vê, ou que Deus não sabe, e muitos dizem que creem nele apenas para fazerem coro com aqueles que de fato creem, ou aqueles que mesmo não crendo, enchem os lugares onde os que creem se reúnem, como nós hoje estamos aqui. Esse texto maravilhoso, ele nos ensina, nos faz pensar sobre isso, sobre essas coisas todas. E os versículos que eu quero destacar para nele nós focarmos a nossa atenção, verso 12, 13 e 14, quando Deus diz assim: me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Para quem Deus disse isso? Para o seu povo, um grupo do seu povo, que estava numa terra estranha, humilhado, despojado dos seus bens, dos seus direitos, tendo em seus corações cultivada uma esperança falsa, de pessoas que ao invés de instruí-los, os estavam afastando de Deus, com um evangelho falso, com uma boa nova que não era uma boa nova, era uma notícia falsa, passando-lhes o conhecimento não verdadeiro a respeito do Deus verdadeiro, falando em nome do Deus verdadeiro. Mas Deus aponta-lhes um caminho que lhes traria esperança ao coração de que o Deus que eles conheciam como herança deixada por seus pais, de fato, não os havia abandonado. Se a leitura dos jornais é que Nabucodonosor invadiu, quebrou tudo e levou-os para o cativeiro, as mãos daquele que a tudo controla, o governo daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, dizia: eu desterrei vocês para este lugar. E cumpre-se na vida de vocês um sinal, um momento, uma ação do meu coração, de Pai amoroso, que tem um plano e pensamentos muito bem elaborados e perfeitos a respeito de vocês. Deus estava curando o seu povo, Deus estava tratando o seu povo, e disse, ao invés do que falavam aqueles que lhes anunciavam uma graça barata, que lhes contavam histórias que não procediam dos lábios de Deus, que eles não passariam por prova nenhuma, que Deus os haveria de livrar daquela situação sem que nada mais acontecesse em suas vidas,
sem que se levasse em consideração o que eles haviam feito, o que eles haviam escolhido, como haviam, na verdade, destratado aquele que os ama com amor eterno. Deus diz: eu, o Senhor, tenho pensamentos a vosso respeito. São pensamentos, sim, de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Todos nós temos desejos em nosso coração a respeito da bondade de Deus, do amor de Deus, do que o seu poder maravilhoso pode fazer por nós. Mas os nossos pensamentos podem estar equivocados. Nas nossas orações, muitas vezes, hoje eu fiquei pensando, na verdade, eu acho que li isso num livro. Nossas orações, nós nos tornamos uma espécie de GPS de Deus. Nós dizemos tudo o que Deus deve fazer, ou como nós queremos que Deus faça, sem levar em consideração que Ele que sabe, tem pensamentos a nosso respeito. Quando Deus disse isso ao seu povo: eu tenho pensamento a respeito de vocês, Deus então disse qual era a direção: meus filhos, minhas filhas. Então, quando vocês tomarem conhecimento desta verdade, este é o caminho. Vocês virão a mim, me invocarão e eu lhes responderei. Vocês orarão a mim e eu responderei. Eu ouvirei a oração de vocês. Vocês vão me buscar e vão me achar. Porque, meus irmãos, nós lemos aqui que o povo não estava buscando a Deus. O povo estava buscando os seus interesses. Era uma nação bem estabelecida com o seu rei, com a sua lavoura, com as suas riquezas. Na verdade, as invasões se davam muito entre os reinos daquela época, não muito diferente dos reinos da nossa época, em busca das riquezas que os outros tinham. Ainda hoje é assim. Naquela época eram os valores que eles tinham. Hoje é petróleo, hoje são as minas exploradas e a forma como as coisas vão acontecendo. Todo mundo sabe, os engenheiros, os geólogos, os engenheiros, os médicos, os donos de laboratório, quem produz, todo mundo sabe como é que as coisas acontecem, como é que é o domínio do mercado, como é que as invasões hoje acontecem. Todos procuram sempre levar a melhor. Esquecidos de uma coisa, na aula da escola dominical, da classe de integração nesta manhã, foi lembrado lá o texto de Eclesiastes, que diz que o homem tem a eternidade impressa aqui no seu DNA. Todos vivem como se não fossem morrer. Todos vivem como se fossem eternos. Roubam como se fossem precisar do que têm para viver na eternidade. Se apossam, tomam o que os outros têm, como se nunca fossem morrer. Os reis invadiam por essa mesma razão, e as pessoas vivem as suas vidas com essa mesma equivocada razão em seus corações. Eu preciso ter, eu preciso me bastar, eu preciso amealhar o máximo que eu puder, eu preciso cuidar de mim. Sem pensar em mais ninguém. Violando todos os princípios de vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu irmão, ao próximo, como a ti mesmo. Cuidar uns dos outros. Amarmos uns aos outros. Deus disse, depois desse tempo, que não é o que os profetas estão dizendo, não é como eles estão dizendo, que eu trato, que eu lido com vocês, depois de 70 anos, vocês vão voltar, mas por enquanto, vocês vão viver assim. Cresçam aí, seus filhos, suas filhas, devem se casar, estabeleçam as famílias, e o caminho é esse: me busquem, orem a mim, consertem os seus caminhos, não façam como estavam fazendo, abram os seus olhos e os seus ouvidos, para ouvirem o que minha voz tem falado aos seus corações. Irmãos queridos, essa foi a mensagem de Jeremias ao povo que estava no cativeiro.
Esta tem sido a mensagem de Deus todos os dias. Antes do fato narrado, esta era a mensagem de Deus. Lá no paraíso, essa era a mensagem de Deus ao coração dos nossos primeiros pais. Esta é a mensagem de Jesus. Filhos, nos diz o Senhor, busquem primeiro o reino de Deus, os interesses da vontade do Pai. Nós não temos uma vontade isolada da vontade de Deus que possa prosperar. Ela vai gerar guerra, ela vai gerar adultério, ela vai gerar latrocínios, ela vai gerar violência, ela vai gerar morte. A nossa vontade, se não for casada com a vontade de Deus, não gera vida. E ela deve ser renovada todos os dias, reciclada todos os dias na palavra de Deus. Olha, irmãos, vejam o que está acontecendo. Os países mais ricos da terra, hoje invadidos por essa crise, que não se sabe como vai terminar, de imigrantes, são países riquíssimos, de uma sociedade muito bem estabelecida, hoje estabelecida sobre a sua vontade. A Bíblia não é mais o livro, as mentes não se guiam mais pela palavra de Deus, e as pessoas estão morrendo de infelicidade, índice de suicídio, e depois de terem tudo o que uma sociedade bem organizada pode ter, descobrimos que as pessoas são más, egoístas, individualistas, inimigos de Deus, da família, não amam o bem. Se vocês chegarem em casa hoje e tiverem tempo de ver um pedacinho do Fantástico, eu vi lá a chamada, mostrando como se fosse uma coisa revolucionária. Vão mostrar uma família que criam os seus filhinhos, dando a eles a liberdade, mesmo tendo nascido macho e fêmea, de serem o que quiserem, numa nova e revolucionária e moderníssima e sábia maneira de se criar gente, de se educar filhos. Meninos e meninas estão sendo criados. Esse é um documentário maravilhoso que vai ser mostrado dos homens sábios e inteligentes de uma sociedade pós-moderna, de como se deve criar gente e educar filhos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus nos chama de volta ao mesmo caminho. O caminho daquele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é a palavra de Deus, Ele é o Logos de Deus. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso reconciliador com Deus. Sem Jesus no coração, meus irmãos queridos, essa é a mensagem do Evangelho simples. Sem Jesus, sem a cruz de Cristo, sem a transformação operada por Ele no nosso coração, sem a entrega das nossas vidas nas suas mãos, nós vamos parar no cativeiro babilônico. Nós vamos parar na miséria, na desgraça. Nós não veremos os nossos filhos viverem os valores que ainda hoje, nós que estamos aqui, que amamos o Senhor, temos. Nós precisamos buscar o Senhor. Vocês vão me invocar, vocês vão orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor fala ao povo. Jeremias instruía o povo para que naquela situação eles se voltassem para Deus, para encontrarem aquilo que Deus lhes prometia, promessa do Senhor que não pode falhar, como a sensação e o sentimento glorioso de estarem vivendo sob a glória e o poder dos pensamentos de paz e não de mal, do coração de Deus para as suas vidas, ainda que no cativeiro babilônico. Se eu estivesse lá naquele momento, recebesse essa carta, com quase 63 anos, e me dissesse, mais 70 por cima, eu ia dizer,
não tem mais nada para mim aqui. Mas é aqui que está o segredo da palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra do Senhor, toda a felicidade desta verdade vem sobre o nosso coração. Mesmo que eu morra um ano depois, eu morro com esta verdade estabelecida em minha vida. Se posso estar preso sob os efeitos que todos nós sofremos das escolhas de todos. Jeremias estava preso, pobre em Jerusalém, o povo estava preso, pobre na Babilônia, como efeito das escolhas e dos pecados de uma nação. É como nós vivemos hoje no nosso país. Se eu não ouvi errado, só nessas últimas semanas, 75 ou 95 mil desempregados. Não sei se na nossa região, aqui ou no país todo, que já vai aí a mais de milhões de desempregados, como consequência dos nossos pecados como nação. Mas a profecia de Deus, mesmo quando vem sobre, como uma denúncia às consequências das nossas escolhas, ela vem com uma promessa, uma afirmação que hoje faz parte da nossa declaração de fé, uma promessa de que Deus será achado pelo seu povo quando este deixar os seus maus costumes religiosos ou quaisquer que sejam e se dedique a buscá-lo com sinceridade de coração. Há muitas coisas, mas não é esse o meu propósito. Nós poderíamos dizer aqui como é buscar a Deus com sinceridade de coração. Há um encaminhamento muito simples, irmãos, que nós não precisamos de seminários ou conferências para nós começarmos imediatamente a trilhá-lo. Pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, com seu coração cheio de amor e anseio por Deus. Leia a sua Bíblia. Ore a Deus, fale com Deus, com as suas palavras, com os seus sentimentos, com arrependimento, com humildade. Exatamente o que o profeta disse, que o Senhor mandou que ele escrevesse. Então me invocareis, vireis a mim, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Que maravilhoso! Aquele que disse, eu é que sei, dos seus lábios saiu essa palavra, vocês me buscarão e me acharão. Essa é a promessa do nosso pastor amado, daquele que cuida das nossas vidas. A referência não diz respeito a um problema novo, mas a constatação básica de uma tendência de todo ser humano por uma experiência religiosa, que sempre tende a afastar o homem de Deus. O que tornou aquele povo tão passivo do castigo, da disciplina que estavam vivendo, foi uma busca fora dos caminhos de Deus. Deus nos chama de volta. Voltem para Deus. Buscai-me e vivei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, irmãos, para não cometermos erros, nós vivemos também no meio de uma sociedade onde estão os falsos profetas, os falsos pastores, mas nós temos o livro, nós temos a palavra de Deus, nós temos o lugar certo. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus e daquele que disse, se vocês buscarem em minha orientação, vocês ouvirão a minha voz, vocês saberão o caminho, vocês ouvirão uma voz que dirá, este é o caminho, mas é Deus quem fala ao nosso coração, através daqueles que nós conhecemos, e podemos, caminhando juntos, verificar onde e de onde tem saído a nossa sabedoria, as nossas palavras, a maneira como temos vivido.
há muitas regras sendo colocadas hoje como caminhos para nós encontrarmos a bênção de Deus, tal como naquele tempo. Gente que fala de acordo com o que se quer ouvir. Gente que fala de um Deus abençoador sem falar da cruz. Gente que fala de um Deus bonzinho, que não exige nada de ninguém, que ama sem pedir contas do que se faz, do que se pensa, da maneira como se vive. Um evangelho que não é evangelho. Lembrem-se do que o Senhor disse: eu é que sei, Deus é quem sabe. O evangelho é de Deus, o evangelho é completo, a mensagem é completa. Nós precisamos estar atentos para isso, meus irmãos queridos. Nós precisamos estar atentos para isso. Esse é o tempo em que pode acontecer o que está escrito na palavra de Deus, em que os sujos se sujarão cada vez mais, mas aquele que é limpo procurará se limpar cada vez mais, na palavra de Deus. Nós não podemos viver descuidadamente, nós precisamos buscar a face de Deus, nós precisamos desejar Deus, nós precisamos amar a palavra do Senhor, nós precisamos amar a comunhão, nós precisamos estar juntos buscando o conselho de Deus em oração, nós precisamos cuidar das nossas famílias em oração, nós precisamos amar a vontade de Deus para a nossa vida, querê-la, desejá-la, buscá-la, estudá-la. Precisamos nos importar com o que Deus fala, com o que Deus pensa, com o que Deus tem dito a respeito de cada um de nós, a respeito de cada um daqueles que foram chamados por Ele para a sua glória e para o seu louvor. A quem será concedida essa experiência de buscá-lo e achá-lo? A todo aquele que o busca de todo o coração. Jesus falou isso a uma mulher ali no poço de Jacó: Senhor, onde é? Como é que eu faço? É aqui em Samaria ou é lá em Jerusalém? Jesus disse: o tempo agora não é nesse ou naquele lugar, mas todo aquele que me adora em espírito e em verdade, todo aquele que busca o Pai de todo o coração, é a mesma mensagem, é o mesmo suspiro do salmista em vários pontos da palavra de Deus. A minha alma tem fome de Deus, sede de Deus, eu cheiro o ar procurando Deus, onde meu Deus está, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O profeta Isaías escreveu: com minha alma suspiro de noite por ti, Senhor, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Eu suspiro por ti, minha alma tem sede de Deus. Para as pessoas está reservada uma experiência plena com Deus para estas pessoas, em qualquer tempo, em meio a qualquer circunstância, em qualquer lugar. Onde estão hoje os que gemem pelo Senhor? Ali está o Senhor a atendê-los. Onde estão aqueles que não podem descansar porque clamam continuamente por uma visitação de Deus? Ali Deus estará levando notícia aos seus corações. Onde estiverem aqueles que ouvem o convite do Senhor ao dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu derramarei sobre eles a chuva benfazeja de todas as minhas bênçãos. É promessa de Deus. Meus irmãos, Deus nunca mudou, mas todas as vezes que o homem mudou, saiu do caminho, as consequências foram nefastas, e estão sendo nefastas.
mas Deus está falando ao nosso coração. Deus não nos confunde, dando-nos muitas opções, há só uma direção. Se voltarem para mim, eu me voltarei para vocês também. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Onde quer que estejamos, como quer que estejamos, Deus é suficiente para mudar a nossa vida, para salvar a nossa família, para mudar o nosso casamento, para nos instruir como devemos viver. Lembrados que nós existimos para Ele, que tudo foi criado para Ele, que esse livro maravilhoso é para nos instruir sobre Ele, para aprendermos que quando conhecemos Ele, nós de fato passamos a conhecer e a experimentar tudo aquilo que nessa vida Deus nos deu o privilégio de experimentar enquanto seguimos para nos encontrarmos com Ele. Hoje, quando nós celebramos o aniversário de organização de um grupo da igreja que tem lutado por tudo isso que estamos falando aqui, essa palavra se faz tão própria para a nossa reflexão durante essa semana nas células, ou mesmo que você não vá a uma célula, para você pensar sobre isso em sua casa, durante a semana no seu trabalho, ao ouvir os noticiários dos jornais. Saiba de uma coisa: os nossos economistas não vão poder resolver o problema do nosso país. Os nossos médicos não vão poder resolver o problema de saúde do nosso país. A nossa polícia não vai resolver o problema de violência no nosso país. Os nossos juízes não vão dar conta de julgar os milhões de causas que estão acumulados em seus escritórios no nosso país. Ninguém vai dar conta de resolver isso. Mas o Evangelho no coração do nosso país traz ordem e resolve de fato isso. Resolve a Europa, resolve o mundo inteiro. E para nós não nos desesperarmos e pensarmos assim, quando é que isso vai acontecer? Isso começa a acontecer quando o nosso coração se volta para o Senhor. Então nós começaremos a ver esta verdade, que culminará um dia com o que a sua palavra nos diz. Como as águas cobrem o mar, assim a glória do Senhor há de encher toda a terra. E essa onda da sua glória e do seu amor, imediatamente é visível ao coração daqueles que ouvem quando ele diz: então vocês me buscarão, me invocarão, orarão a mim, e eu vos ouvirei, porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em consonância com o que ele nos diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não diz onde nós devemos estar para que isso aconteça. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, porque Ele sabe, Ele pode, Ele é Deus, Ele é perfeito. O amor nunca erra, o amor verdadeiro sempre acerta. Deus é esse amor verdadeiro, de vontade perfeita, de poder perfeito, de capacidade perfeita, de determinação perfeita. Ele é Deus, somente Ele é Deus, não há outro Deus além do nosso Deus, do Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ver a glória do Senhor enchendo toda a terra, começando pelo nosso coração,
que ouve e obedece a sua palavra. Assim o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Amém, queridos.